Irmã Francine, eu ouvi atentamente o teu sonho profético, extremamente profético. Estou fazendo esse áudio para você e também para os Maranatas, gravando, e no final desse áudio colocarei o áudio que você me passou, né, para que todos saibam. Esse sonho vem mostrar o quadro que Jesus tem me dado ao longo dessas últimas 2 semanas. A palavra Cristo é um título, um rótulo de um corpo que Deus criou, um corpo ungido, composto por pessoas divinas, filhos de Deus, cujo cabeça é o unigênito de Deus, Jesus Cristo, e o resto dos membros, os adotados por Deus, mas já co-participante de uma natureza divina. Esse corpo de Cristo, ele está todo machucado, todo moído, todo prensado, todo esmagado, todo castigado, cheio de dores, de aflições, de tribulações dessa vida, pagando pelo pecado dos que hão de crer até o tempo da redenção, que está próxima, segundo o teu sonho, para entrarem nesse ônibus já lavado e remido, já perdoado, pois o castigo que era para eles, nós, nesse corpo, juntamente com Jesus, nos nossos sofrimentos, nas nossas aflições, pagamos. Fomos castigados para que eles fossem liberados e salvos desse mundo. Daí porque você está toda quebrada e indo em direção desse ônibus que chegou para pegar as pessoas feridas desse mundo e sará-las definitivamente. Note que você, no sonho, vai até esse ônibus de joelho, de tamanho castigo sofrido. E note que há uma barreira natural, o trânsito desse mundo. O trânsito para lá e para cá, deste mundo, as coisas desse mundo, o percurso desse mundo, tenta ser uma barreira natural entre o corpo de Cristo, composto por mim e você, e o motorista do ônibus, que já está do outro lado, Jesus Cristo. Note que você transpõe barreira, recebe ajuda. Essa ajuda te incentiva, te impulsiona. Nós, nessa comunhão, temos nos ajudado uns aos outros a chegar até o outro lado, aonde já está o cabeça, Jesus. Nós temos sido tão afligidos na área financeira, clínica médica, advocatícia judicial, conjugal, conflitantes, com depressões, com síndromes, com tantos males, que isso nos faz compreender que somente de joelhos, orando, se humilhando na presença do Criador, podemos chegar do outro lado, com a ajuda dos irmãos, com a ajuda do Espírito Santo. Essa mulher que te ajuda é o Espírito Santo de Deus, é a representação do Espírito Santo de Deus, que te ajuda por meio dos irmãos, contido neles, no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Note
que no teu sonho você chega dentro do ônibus e as almas são todas feridas igual você, mas todas elas sanadas, curadas para toda a eternidade. Note como Deus confirma com teu sonho o que Ele tem me dado nesses últimos dias, que como corpo de Cristo, como corpo desse ungido, como corpo daquilo que Deus criou para sofrer, para a salvação dos que crê. Note como esse corpo é castigado na pessoa de Jesus Cristo, na minha pessoa, na tua pessoa, na pessoa dos Maranata, nas pessoas dos servos fiéis. Por isso, tanto sofrimento em várias áreas de nossas vidas. Por isso, tanta dor. Por isso, tanta prensa. Porque isso nos faz prostrar diante de Deus, se ajoelhar diante dele e dizer: eu quero chegar do outro lado aonde está o Senhor. Eu quero estar onde tu está. Porque ali, a tua doce presença, o teu doce amor me sarará a terra ferida. Me curará a alma. Me alegrará o espírito. E terei um corpo de glória, aonde nunca mais terei o dano da dor, do sofrimento, da angústia, da mágoa, da tristeza, da frustração, da punhalada pelas costas, das profundas dores de cabeça que temos por causa das nossas provações e por causa dos castigos que levou muito à paz, que levou a muitos à salvação. O castigo que está sobre nós hoje, que esteve sobre Jesus ontem, trará paz e salvação para muitos por esses poucos dias que nos restam. O teu sonho, ele confirma o que Deus tem me dado. Ouça aí todos o sonho da irmã Francine nesta madrugada. Bom dia, paz. Então, essa noite eu tive um sonho rápido, mas eu achei que foi muito, assim, significativo, porque foi assim: eu sonhei que eu ia pegar um ônibus de viagem, né? Pegar um ônibus de viagem para voltar para ir embora para minha casa, né? Um ônibus de viagem. Arrebatamento. E assim, eu estava na rua com mais uma pessoa, eu não sei se é minha mãe, eu não lembro quem é, uma mulher, junto comigo. E nós estávamos desesperados, sabe, para tentar pegar o ônibus. Espírito Santo de Deus. E a gente viu que esse ônibus estava vindo. Ele estava vindo. Oh, glória. E estacionou, né? Parou. Já chegou. Mas nós estávamos querendo passar porque a gente estava numa rodovia, sabe? Tava muito trânsito, muito carros, a gente estava tentando passar. E o ônibus estava vindo e parou. E a gente tinha que passar, porque logo ele ia partir. Arrebatamento chegou. E nós estávamos tentando passar. E eu me vi bem machucada. Eu estava bem machucada. Corpo de Cristo. Eu estava até com muitas dificuldades para andar, entendeu? A chegar nesse ônibus. Estava muito machucada, muito. Aí essa mulher ficava falando assim: vamos logo, que o ônibus já parou. E logo ele pode partir. Espírito Santo. E nós estávamos tentando passar, né? A rodovia cheia de carro, né? Para chegar até nesse ônibus, né? Muito grande. Daí nós conseguimos passar, né? Tava passando e essa mulher me incentivando a passar por esse caminho. E aí eu me vi ajoelhada, pois estava toda machucada, não estava conseguindo nem mais andar.
estava andando de joelho, estava indo, atravessando essa rodovia, chegando no ônibus de joelho. Daí essa mulher falava, chegou até o ônibus, né, falou assim, espera um pouco, né, espera um pouquinho, pois, né, tá vindo mais uma pessoa e ela tá chegando, pois ela está muito, muito machucada, ela tá até andando de joelho, rastejando, mas ela está chegando, né, ela tá com muitas dores. Corpo de Cristo, machucado, ferido, o castigo que trará a paz a muitos, castigo que trará a paz aos que creem. Corpo de Cristo. Toda machucada, mas ela está vindo. E tinha um homem, né, e ficou me esperando. Assim que eu cheguei, consegui chegar no ônibus, assim que eu entrei, esse homem me recebeu. Jesus Cristo. Né, com um sorriso, eu vi que dentro do ônibus parecia igual um hospital. E ali, ele me levou no leito, eu deitei, onde ele começou a me curar, me tirar todas as feridas e me tirar tudo aquilo que eu tinha, entendeu? Tudo, eu estava muito, muito machucada, tanto que eu até não conseguia nem mais andar, eu estava andando já rastejando de joelhos, entendeu? Mas eu cheguei no ônibus, onde lá eu vi que esse homem me deu a mão com um sorriso, né, para subir a escada do ônibus e me colocou no lugar para fazer curativas. E aí foi isso, o sonho. Glória a Deus. Povo, será que vocês conseguiram compreender? Será que vocês conseguiram entender o que Deus está falando para mim e para você? Chegou o momento do arrebatamento. O ônibus já está estacionado nas nuvens. Já estão nas nuvens, parado. E agora está concluindo a nossa passagem desse corpo ferido, esse corpo de Cristo que nós somos, ferido. Está concluindo essa passagem desse povo que está orando de joelhos, sendo ajudado pelo Espírito Santo, que é corpo dos maranatas hoje, que se ajudam mutuamente com orações, com obras sociais, com pregações, com jejuns, na iminência de já ir para a redenção, mas quem sabe levando alguém para a salvação, porque para isso estamos sendo castigados, moídos, prensados, aflitos, afligidos, assolados, atribulados, esmagados. Como parte desse corpo, estamos sofrendo tudo isso para ver se ainda consegue levar um ou outro já com seus pecados perdoados pelos nossos sofrimentos, pagos como corpo de Cristo. Esse corpo de Cristo é esmagado, moído, castigado para a salvação dos perdidos, que a gente possa, ainda não, até os 45 do segundo tempo, levá-los conosco, como Jesus levou o ladrão da cruz de Dimas. Todo o pecado de Dimas foi perdoado com o castigo de Jesus na cruz como corpo de Cristo. Se Jesus, dentro do corpo de Cristo, criado pelo Pai, não tivesse derramado seu sangue, aquele ladrão da cruz, por mais que tivesse crido em Jesus, não estaria salvo, nem ele, nem ninguém. Porque o corpo de Cristo tinha que ser castigado, moído, prensado e perfurado até ter seu sangue todinho derramado para a remissão do pecado daqueles que nele crê. Se Jesus, que é o cabeça, o mentor, o criador, com o Pai desse corpo, não tivesse derramado o seu sangue, esse corpo não seria ungido. O que ungiu esse corpo foi o sangue
do personagem Jesus, o mentor e criador deste corpo. Se Jesus não derrama seu sangue, esse corpo não seria literalmente ungido, só seria rotulado ungido, mas não seria literalmente ungido. Como o sangue foi derramado, o corpo ficou literalmente ungido, e quem fizer parte desse corpo está ungido e apto a sofrer também com Jesus para pagar pelos pecados dos que nesse corpo crê, em mim e em você, em Jesus. Por isso que a irmã Francine se viu ferida, totalmente ferida, e juntamente com os demais feridos, totalmente feridos. Ricardo Luiz, 21 97 115 1908. Irmão Walter, eu ouvi atentamente seu áudio, e nesse áudio que eu estou gravando, no final dele eu vou colocar o teu áudio, a tua pergunta, né? Em poucas palavras, você perguntou como poderia ser semelhante aos cristãos dos tempos de Atos dos Apóstolos, os primeiros cristãos, né, da igreja primitiva, cheio do Shekinah de Deus, cheio do poder de Deus, da graça de Deus, da unção de Deus, né, da revelação de Deus. Bom, o próprio livro de Atos dos Apóstolos, ele já responde. Quem lê atentamente o livro de Atos dos Apóstolos percebe que aqueles cristãos que ouviram a mensagem dos apóstolos, que tinha uma íntima, né, comunhão com o Espírito Santo de Deus e com a pessoa de Jesus Cristo, que por vezes se apresentava teofanicamente, como foi com Pedro, como foi com Paulo, né, e outros mais. Essas pessoas se maravilhavam com as suas mensagens, que estava vindo de testemunhas oculares, pessoas que andaram literalmente, né, com Jesus, foram testemunhas oculares de ressurreições, de curas divinas, de cegos enxergando, mudos falando, surdos ouvindo, paralíticos andando, enfermos sendo curados, endemoniados sendo libertos, mortos sendo ressuscitados. E foram testemunhas oculares da ascensão de Cristo às nuvens, foram testemunhas oculares da sua ressurreição, e andou com eles 40 dias, e Jesus comeu, Jesus bebeu, já num corpo de glória, diferenciado, já não era mais aquele homem com aparência de homem de dores, a sua aparência já era a aparência de um ser bonito. Quando a gente olha hoje Jesus hollywoodiano, tá? Muita gente, lógico, Jesus não era assim, era feio, horroroso. Sim, de fato era feio e horroroso antes de morrer. Mas depois que ressuscitou, era lindo. Tanto é que os 2 discípulos a caminho de Emaús não o reconheceu. Ninguém mais reconheceu Jesus no seu corpo de glória, de tão bonito, tão diferente que era. Só puderam saber que era ele porque a fala dele o condenava. As explicações, as explanações, a sabedoria, a eloquência, a oratória, fez com que eles compreendessem que estava diante de Jesus Cristo já num corpo de glória, lindo, maravilhoso, como ele merece ter aqui na terra, e vai ter no seu milênio. Não me espantaria se fosse loiro de olhos azuis, que para os judeus da época estariam conversando com um estrangeiro, porque já existia a Alemanha, loiros de olhos azuis, loiro de olhos verdes, cabelos lisos, os germânicos, os suecos, os vikings, os europeus, já existia na época. A França, a Itália mesmo, né? Roma, Itália, Alemanha, os germanos. Enfim, então, esses camaradas que pregavam cheio do Espírito Santo de Deus,
eles ensinavam que para ser cheio do Espírito Santo de Deus, como eles eram, mesmo sem ter sido testemunha ocular, bastava a eles fazer o que o livro de Atos dos Apóstolos ensinava: viver uma vida 24 horas voltada para o reino de Deus, pensando na bendita esperança, porque eles já pensavam na bendita esperança naquela época. Paulo já estava pregando poderosamente sobre o arrebatamento da igreja e estava indo pelo mundo afora falando que a igreja poderia contar com essa bendita esperança. De propósito, o Pai deixou bem claro que todos têm que estar com foco na bendita esperança, que é ver Jesus face a face, assim como ele é, mas já no corpo de glória. Todo mundo no corpo de glória. Então, aqueles homens, na sua grande maioria, atingiram esse nível de espiritualidade, de Shekinah de Deus, porque passaram a se entregar por total, por completo, a jejuar pela madrugada, sempre quando dava, a orar a Deus de madrugada, sempre quando dava, a orar pela manhã, a orar pela tarde, a orar pela noite, a meditar na Torá, a meditar já no Novo Testamento que estava sendo escrito pelos apóstolos e discípulos. Eles meditavam de dia e de noite, oravam de dia e de noite, louvavam de dia e de noite, pregavam de dia e de noite. E lógico que aqueles que estavam desempregados, como foi o caso dos discípulos, Paulo mesmo e tantos, o próprio Senhor orientou para os que tinham emprego e que não pudessem levar essa vida de buscar muito Shekinah para dentro de si, esses adquiriam salvação e com muito louvor por ajudar os domésticos da fé financeiramente. Então, vários domésticos da fé que estavam desempregados estavam sendo ajudados financeiramente pelos que estavam empregados e tinha todo o tempo do mundo para orar, jejuar, meditar, pregar, se encher do Espírito Santo de Deus e com a sua prestabilidade em favor do reino de Deus, retribuía aos que estavam empregados e ajudando os domésticos da fé, retribuía com a salvação, retribuía com poder, unção, virtude, solicitude, ressurreição e manutenção da salvação destes que ajudavam os domésticos da fé, como Jesus fez com as mulheres dos cônsules, as mulheres dos poderosos que ajudavam Jesus e os discípulos financeiramente, e em contrapartida Jesus os salvou. Salvou aquelas mulheres, salvou seus filhos, salvou seus entes queridos, conforme a Bíblia explica. Então, aos que estão desempregados, há maior condição deles buscar mais, orar mais, jejuar mais, consagrar mais, conhecer mais, se aplicar mais. E aos que estão empregados com menos tempo, então esses fazem obras sociais, ficam atentos à causa das viúvas, à causa das idosas, à causa dos órfãos, à causa dos pedintes, à causa dos que estão com fome, dos que estão com sede, dos que estão nus, dos que estão doentes, dos domésticos da fé que estão em necessidade. E a sua obra é tão igual quanto aqueles que estão desempregados, aplicado em buscar o Shekinah de Deus. Ambos estão cheios de Shekinah. Um de aparência externa, outro de aparência interna. Então, para você hoje que está fazendo faculdade, que está trabalhando,
É difícil você levar uma vida como os crentes que estão desempregados levam. Eu, por exemplo, sou desempregado. Oro a Deus constantemente para que Ele abra uma porta de emprego para mim, para que eu possa fazer com que a minha família seja alimentada, nutrida, com o suor do meu trabalho. Mas se Deus ainda não abriu, é porque Ele sabe que eu não ia conseguir fazer o que hoje faço. Só faço o que hoje faço porque estou com um espaço de tempo para fazer. Se eu estivesse trabalhando fora, não conseguiria. Então, o primeiro passo para conseguir essa Shekinah toda aí, essa unção toda que os crentes dos tempos de Atos dos Apóstolos tiveram, só pode ser feito de duas formas. Ou sai do emprego e passa a viver 24 horas com Deus e faça o que tem que ser, como eu procuro fazer, e Deus vai usar A ou B para ajudar. Ou então se contente em ser aquele cuja qual só consegue ter o que quer ter, como é a Shekinah, se você se desdobrar em estar estudando, trabalhando e ao mesmo tempo buscando com madrugada, com jejum, que é um sacrifício dobrado para obter aquilo que quer ter. E eu te digo, é complicado. É por isso que quase você não encontra hoje ninguém na terra semelhante ao povo dos tempos primórdios, dos Atos dos Apóstolos. Mais uma coisa eu te digo. O povo pode não ter hoje, por causa dos trânsitos desse mundo, do sistema desse mundo, né? A Shekinah aparente, externa, mas tem a Shekinah interna, que Deus vê. O homem pode olhar para mim, para você e não ver a Shekinah, mas Deus vê. Deus vê. Irmão Walter, Deus já me usou para ressuscitar. Já contei a história. Deus já me usou para ressuscitar, como Jesus ressuscitou a filha de Jairo, como Jesus ressuscitou Talita Cumi e tantas outras ressurreições, né? Lázaro. Jesus já me usou para curar, para ressuscitar, para tirar do CTI, da UTI. Jesus já me usou para ganhar muitas almas, resgatar muitas almas, libertar muitas almas, expulsar demônios mesmo. Jesus já me usou para tanta coisa. Mas eu te digo uma coisa para você. O período que ele mais usou para fazer isso foi o período que eu estava desempregado e ajudado pelos irmãos que tinham posses e que me davam a condição de fazer o que fiz. Na época da ressurreição, eu trabalhava 30 dias no mês para Jesus, pegando folheto de manhã, saindo pela rua. Na época não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Saía pela rua, Jesus te amo, posso falar de Jesus para você? Não. Quando um falava, não pode, eu sentava, conversava, pregava e ganhava a alma. Ou então resgatava almas. Ou então libertava almas que estavam endemoniadas. E eu libertava, expulsava. Dava um banho de regeneração.
levava para a igreja, discipulava. E Deus sempre usava alguém para ajudar o doméstico da fé. Como eu já contei várias vezes aqui. Se hoje eu tenho a enciclopédia bíblica do original grego e hebraico, da editora Agnus, compilada pelo Chaplin, que levou 20 anos para fazer, foi porque um doméstico da fé que tinha uma condição financeira boa, ouviu de Deus no pé do ouvido para que me desse. Muitas pessoas foi usado no passado para me ajudar a fazer a obra que hoje faço. Então, quando vocês vê óleo fervente caindo no meu pé, como foi aquele óleo fervente sobre João, que não causou dano nenhum nele, nem tampouco em mim, é porque eu aproveitei o momento de estar desempregado para estar empregado no reino de Deus, empenhado no reino de Deus, orando sim, jejuando sim, madrugando sim, meditando sim, ganhando almas sim, discipulando almas sim, resgatando almas sim, libertando almas sim, louvando sim, adorando sim, envolvido com Deus sim, e encerrado para o mundo. Eu não tenho parte com esse mundo. Eu não tenho parte com filme secular, com novela secular, com entretenimento secular. Eu não tenho parte com nada secular, com o entretenimento desse mundo. Moro em frente à praia, em frente ao rio, em frente à lagoa, em frente à cachoeira, em frente à montanha, e não desfruto dela. Porque perder tempo com ela era deixar de estar trabalhando em favor do reino de Deus, que foi proposto a Jesus, mas também foi proposto a mim. Foi entregue a Jesus, mas também foi entregue a mim. E eu quero levar a maior quantidade possível de almas para este reino, como Jesus quer levar a maior quantidade possível de almas para esse reino. Eu tenho a mente de Cristo e eu procuro imitá-lo em toda a sua maneira de ser, de viver, de falar, de agir, de sentir. E é uma pena que eu ainda esteja nesse corpo corruptível. Miserável homens que somos, o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. E o bem que a gente quer fazer, por vezes, por causa desse corpo corruptível, não fazemos. Isso me corrói, isso me machuca, isso me dilacera. Por causa do corpo corruptível que insiste em tornar esse corpo miserável, falho, errante, tropeçante. Quantas vezes me entristeci por erros cometidos por esse corpo corruptível. Brigas, discussões, dissensões, né? Com Rosa Santos, com Silas Malafaia, com tantos outros nomes. Por mais que vocês depois se desculpe, peça perdão, você fica triste. Poxa, tu não queria estar no corpo corruptível. Você não queria estar repetindo as palavras de Paulo, miserável homem que somos, o mal que a gente não quer fazer, a gente faz. Não queria. Sabe? A gente quer ser pacífico. E a gente se entristece quando tropeça, quando erra, quando falha. Mas o princípio de tudo, irmão Walter, é que para ter o corpo cheio da Shekinah de Deus, como o povo da época de Atos dos Apóstolos tiveram, é fazer como eles fizeram. Estando livres, ficaram 24 horas envolvidos com o reino de Deus, viajando para tudo quanto é canto.
E dificilmente encontra-se alguém hoje livre. Está todo mundo trabalhando. Mas está todo mundo trabalhando? Olhe para a causa dos pobres necessitados, dos famintos e dos sedentos, dos nus, dos doentes, dos idosos, dos órfãos, dos domésticos da fé, que carecem das vossas ajudas, quer seja financeira, ou quer seja por muitas orações. Você não pode ajudar os domésticos da fé? Lança, ajude corações, com clamor por súplica. Pai, brinda eles, para que eles possam fazer a obra salvífica em favor do reino de Deus de uma forma eficaz. Livra eles de todo mal, de todo problema. Traga solicitude, traga alimentos, traga vestimentas, traga soluções em cada provação, em cada tentação, em cada sofrimento, em cada aflição, em cada moenda, em cada castigo, em cada prensa das suas vidas. Essas orações criam Shekinah interno. Essas obras sociais criam Shekinah interno, para que nós possamos externar o Shekinah externo, que acaba sendo providenciado por causa de vocês, que tem Shekinah interno. Entendeu, irmão Walter? Ricardo Luiz, que todos ouçam aí a pergunta do irmão Walter. Amém. Ouçam aí. Estou escutando seus áudios aqui, que você estava falando com o irmão, né? E não creio muito a respeito da volta de Jesus, né? Mas enfim, eu estou falando, eu estou escutando aqui, eu parei para falar aqui com o senhor aqui. Assim, eu estou lendo um livro de um americano, esqueci o nome dele, o nome do livro é Receba Poder. É um estudo sobre o dia de Pentecostes, né? Estudo sobre os primeiros cristãos, como eles eram cheios do Espírito Santo, que eles impactaram o mundo. E ele nos motiva a ser semelhantes a eles, né? A não ser que nem cristãos parados, a ser aqueles que ardem que tem uma forte chama no seu coração, no fogo de Pentecostes. E eu queria lhe pedir se o senhor pudesse gravar um áudio. Eu creio que não é só para mim esse áudio, mas aí o povo Maranata, todos nós precisamos entender realmente esse chamado, né? E assim, o que eu queria lhe perguntar, pedir um conselho, é que eu creio assim que o senhor é um homem que teme a Deus, né? Que tem o temor do Senhor no seu coração, que vejo pela sabedoria, pelo conhecimento que Deus lhe deu, e posso ver que o Senhor é muito usado por Deus em diversas áreas. Assim, eu queria lhe perguntar como eu devo começar para ser semelhantes a esses primeiros cristãos, aqueles primeiros cristãos da igreja primitiva lá de Atos 2, de Pentecostes, de Atos em si, que faziam a diferença. Como posso ser esses cristãos no mundo moderno? No mundo moderno é esse que a gente tem que trabalhar para sustentar a família. De alguma forma a gente vai ter o nosso tempo um pouco voltado para o trabalho, não é? De escola, eu estou terminando já ensino médio, estou no terceiro ano. Como nós podemos ser como a igreja primitiva no mundo moderno? Como ser cheio do Espírito Santo? Como andar cheio de nada, cheio do fogo, né? Cheio da unção mesmo. Eu creio que uma vida regrada de oração e jejum é o começo, não é? Mas assim, eu queria lhe perguntar também, se você pudesse falar de algumas experiências que o senhor já teve, que o senhor orou com as pessoas e elas foram libertas, elas creram em Jesus imediatamente. O senhor já orou em alguém e ela
já foi batizado em línguas estranhas. Se o Senhor já batizou também algumas pessoas nas águas. Assim, se o Senhor puder enfatizar como nós podemos ser nesse áudio e falar alguma de suas experiências. Ouviram aí, povo de Deus? A resposta foi dada no início desse áudio, desse vídeo. E só para vocês terem uma noção, me mandaram hoje o caso da menina Raíssa, lá de São Paulo, a autista de 12 anos, que o jovem cristão também de 12 anos, que vivia falando de Deus para ela e para a mãe dela, que eram crentes, e ele também crente, com a família crente. Ele vai e retira a jovem de uma festividade, leva para um matagal e mata essa crente autista, Raíssa, com requinte de crueldade. Essa menina sofreu, apanhou muito. Ele dilacerou o corpo dela, dilacerou a cara dela, o rostinho dela, e a matou com requinte de crueldade. Essa menina está no céu, com as marcas de Cristo. Ela pagou com a dor física, como Cristo que é, pelo pecado daqueles que hão de se salvar ainda. Sua mãe, segundo me mandaram, é sofrida, cristã sofrida desde mocinha. Tentativa de abuso sexual, estupro, sofrimento, fome, seu corpo físico arrebentado, seus dentes quebrados, seu marido queimava ela, paupérrima, arroz, feijão, ovo, arroz, feijão, linguiça, arroz, feijão, farinha, paupérrima, raras às vezes que comia uma carne, um frango, sofrida a vida toda. Para piorar a situação, vem esse sofrimento de um jovem cristão que vivia falando de Deus, porque eram crentes todos, pegar a filhinha dela, autista, e matar com requinte de crueldade, a tornando Cristo na terra também. Quer dizer, ambas padecendo, sofrendo, sendo esmagada, moída, crucificada, com a cruz extremamente pesada, sendo castigada para a salvação de alguns. Aquela jovem de 19 anos, Aline, crente, paupérrima, com um bebezinho amamentando, marido desempregado, família cristã, vai comprar uma fraldinha, vem um infeliz do inferno, a pega, bate, estrupa e mata. Bebezinha sofrendo, amamentando, sentindo falta da mãe, já pagando, já sendo castigada, moída, prensada, como corpinho de Cristo, que sua mãe também era corpinho de Cristo, seu pai também corpinho de Cristo, para pagar pelo pecado daqueles que ainda hão de se salvar. Agora eu vou dizer uma coisa para vocês. Vale a pena ser corpo de Cristo, sendo moído, esmagado, prensado, castigado por amor ao próximo, para a salvação do próximo, para passarmos a eternidade com o próximo, juntamente com Jesus. Mas ai daqueles que desprezar tamanho amor, daqueles que pertencem ao corpo de Cristo. Jesus, eu e você. Ai daqueles que recuar. A alma de Deus não tem prazer naquele que recua. A alma de Deus não tem prazer naquele que lhe vira as costas. A alma de Deus não tem prazer naquele que sai do corpo de Cristo, porque não aguenta
o sofrimento, não aguenta a aflição, não aguenta a tribulação, não aguenta a prova financeira, não aguenta a prova clínica médica, não aguenta a prova advocatícia judicial, não aguenta a prova conjugal, não aguenta a prova conflitante, não aguenta a depressão, não aguenta o síndrome do pânico, não aguenta problema algum. Ai daquele que queira deixar de fazer parte do corpo de Cristo, que é castigado com esses problemas, com essas aflições, para a salvação de multidões. Ai daquele que assim o fizer. Se alguém já o fez, aproveite o ano aceitável do Senhor, o tempo aceitável do Senhor, quem sabe o mês aceitável do Senhor. Liga para mim, 21 97 115 1908. E vamos fazer de novo uma aliança. Vamos te restaurar, vamos te restabelecer no corpo de Cristo, que sofre sim, paga pelos pecados dos outros sim, mas para salvá-los do inferno, do lago do fogo eterno que está preparado para aqueles que desprezaram tão grande amor. Eu vos aguardo. Ricardo Luiz. Ontem à noite, para minha felicidade, os dois jovens que eu havia pregado o evangelho durante 2 horas, o cristão que nada sabia sobre o mundo cristão, em função de seus pais e de sua igreja serem leigos quanto às águas profundas do evangelho, e o católico, que nada sabia também do mundo cristão, em função de seus pais serem católicos e sua igreja também não estarem mergulhadas nas águas profundas do conhecimento de Deus. Eu preguei 2 horas para eles na segunda-feira e ontem, para minha surpresa, eles me ligaram já angariando 3 almas. Os dois angariaram 3 almas jovens para ouvir a mensagem do Evangelho. Fizeram como aquele cego que, quando teve a sua vista sarada e passou a enxergar Deus, saiu falando para todos que Deus estava na terra, que o conhecimento pleno de Deus estava em Israel. Então, eles fizeram algo que realmente agradou o coração de Deus. Não reteram para si, como Elias requereu reter na caverna a mensagem de Deus, mas foi para fora dela anunciar o evangelho do Criador. Bom, eu, Ricardo Luiz, quero vos dizer que a minha missão, a minha vocação, o meu entendimento é que sou filho de Deus, tal como Jesus é. E tenho um reino nos céus, tal como Jesus tem. E tenho o amor pelo Pai e pelo próximo, como Jesus tem. E me entreguei em sacrifício vivo, como Jesus se entregou, para poder ganhar as almas daqueles que crê em nossas mensagens, na minha e de Jesus. Eu morri para o mundo, como Jesus morto está, para trazer vida para aqueles que nele crê. Eu sou alegre por fazer parte do corpo de Cristo, como Jesus faz. E juntos sofremos as aflições para trazer paz e salvação para
aqueles que em nós crê. Eu e Jesus, vocês e Jesus, somos um só corpo, o corpo de Cristo, que foi oferecido pelo Pai para padecer os castigos que possam trazer a paz e salvação para os perdidos. Esses jovens ontem compreenderam bem isso. E baseado em 2 horas de mensagem que eu fiz, já foram o suficiente para ganhar 3 almas. 3 almas jovens. Saiam da caverna. Preguem o Evangelho. Façam discípulos. Cuidem dos domésticos da fé. Os alimente fisicamente ou biblicamente. Os nutra fisicamente ou biblicamente. Sacia sua sede fisicamente ou biblicamente. Traga consolo e conforto espiritual ou físico. Traga solicitude e respostas espirituais ou físicas. Trabalhe em favor do reino de Deus, ou com pregações, ou com louvores, ou com obras sociais. Ganhe almas, resgate almas, liberte almas, ou com mensagens bíblicas, ou com obras sociais. Faça que o povo entenda que tu está a serviço do reino de Deus, como filho de Deus, como servo de Deus, como amigo de Deus, como noiva de Cristo, pronta para o casamento dos séculos, a fim de entrarmos juntos, todos juntos, nas festas das bodas do Cordeiro, preparada para o casamento do Messias com a igreja. Essa é a primeira instrução de tantas outras que tenho para vocês no dia dessa quarta-feira. Ricardo Luiz.